Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus para você. Mateus 14, os versos de 22 a 36. É a história de Jesus andando sobre as águas. Eu vou ler aqui alguns versículos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho para um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Eu vou ficar por aqui, verso 32. Olha que texto interessante da parte de Deus. Hoje Deus ele veio me falar sobre isso, que a gente precisa olhar para Jesus. Olhar para Jesus. O que a gente vê aqui no texto é que Jesus ele foi para o monte orar e ele, para atravessar, ele precisou ir de barco e ele ficou lá orando. Mas enquanto ele orava, o vento pegou o barquinho dele e foi levando para longe. Jesus, como sendo o Filho de Deus poderoso, ele até poderia chamar o barco: "Barco, vem", mas não, ele quis ir andando sobre as ondas. E assim ele fez. E o barco onde estavam os discípulos veio de encontro ali, e os discípulos olharam e viram aquele homem andando sobre as águas, mas eles não reconheceram imediatamente que era Jesus. E eles olharam e pensaram que era um fantasma, ficaram super aterrorizados, assustados. E Jesus falou: "Não temas, sou eu." E aí, Pedro fez uma prova, né, com Jesus e falou: "Senhor, então manda-me ter contigo, andando também sobre as águas." E aí Jesus falou: "Vem." E ele botou o pé sobre as águas e começou a caminhar. Mas quando Pedro ele começa a reparar na força do vento, ele temeu e ele começou a afundar. E ali Jesus ergue a mão e livra Pedro daquela situação de um afogamento, não é? Em meio a uma tempestade seria algo muito pior na vida de Pedro. E Jesus diz o que para Pedro? Homem de pequena fé. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende tanta coisa linda com esse texto. A gente aprende sobre o poder de Jesus, não é? A gente aprende sobre fé e a gente aprende sobre a importância de a gente manter focada a nossa visão em Jesus. Ali, Jesus ele andou sobre as águas, ele manifestou ali mais uma vez o poder dele. Estava um momento de tempestade, ele estava andando sobre as águas. Pedro, ao confiar, ele atende o chamado de Jesus. Falou: "Vem, você quer vir? Então vem, anda aí sobre as águas, vem até mim." Só que num determinado momento, Pedro, ele olha as dificuldades ao redor e por isso que ele afunda. Queridos, quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, Jesus ele fala: "Olhe para mim, não olhe as circunstâncias." E a gente fica olhando o barulho das multidões, a gente fica olhando o barulho do vento, sabe? O barulho da tempestade. Eu não sei qual a tempestade que de repente você vivencia, eu não sei qual é a multidão que de repente você enfrenta. Mas são muitas vozes ao nosso redor. Muitas das vezes são os ventos, as situações dentro de nós mesmos que fazem com que a gente fique numa turbulência e a gente deixe de olhar para Jesus.
E muitas das vezes é por isso que a gente fraqueja na nossa caminhada, ou a gente às vezes deixa de receber bênção, às vezes a gente cai de bobeira porque a gente deixa de olhar para Jesus. E o que eu estou falando aqui não é uma crítica não, porque nós somos seres humanos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que bom que Pedro, quando ele começou a submergir ali, ele gritou, ele clamou, Jesus, salva-me! E Jesus veio com a mão dele e ergueu Pedro. E essa passagem aqui também ficou registrada para nos mostrar isso, que enquanto a gente olha para Jesus, a gente tem uma caminhada abençoada. Mas quando a gente olha para os ventos da vida, a gente começa a afundar. Então, o que Jesus vem dizer hoje para nós é: não olhe para os ventos que estão ao seu redor. Não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. Quando Jesus falar com você assim, vem em minha direção. Ele diz também assim, vá e cumpra a minha missão. Vá e faça a minha vontade. Vá e me sirva. Vá e para você me obedecer e você ser feliz. Porque é essa a chave da coisa. A gente não faz as coisas, não deve fazer as coisas para Deus para receber as bênçãos dele. Mas, queridos, é algo recíproco de Deus, sabe? Quando você recebe Jesus como seu Salvador, deixa ele entrar no seu coração, você recebe dele o perdão. E quando você recebe dele o perdão, sabe o que você ganha? Alegria. É isso. Então, quando nós obedecemos a Deus também, nós somos vencedores, sabe? Então, quando Deus ele chama, vem, a gente precisa olhar para ele me deu uma missão, então eu preciso focar nele. Qual foi a missão que Deus te deu? Foque no Senhor. Não fique olhando as situações ao redor. Os críticos de plantão. Vai aparecer um monte de gente. Se você quer pregar a palavra, vai aparecer um monte de gente para dizer que você não pregou direito, que você não tem o Espírito Santo de Deus, que você não fez direito, que você não se vestiu direito, sabe? Se você quer adorar a Deus, vai aparecer um monte de gente para dizer que você não fez direito. Se você quer fazer boas obras, ajudar os pobres, os necessitados, se você quer ajudar pessoas, se você quis resolver uma situação difícil, se você quer se colocar para ser bênção na sociedade, vai aparecer gente para dizer que você não está fazendo direito. Não se preocupe com os críticos de plantão. Olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um lugar nessa terra para você ocupar, que não é para outro ocupar. Muitas pessoas gostariam talvez de estar no seu lugar e de repente vão olhar para você e vão dizer assim: ah, mas ela não. Ele não tem, sabe? Ele não tem, ela não tem assim essa vocação, não tem esse jeito, não tem esse chamado. Às vezes pensa que você não tem um chamado, mas o chamado quem deu foi o Senhor. Mesmo que não enxerguem o chamado em você, você precisa se ver como o Senhor te vê, entende? Quando Pedro ali, ele fala: Jesus, se és tu mesmo, então me chama para ir ter contigo aí, para ir te encontrar e andar também sobre as águas. E Jesus fala: vem, e Pedro vai. Ali naquele momento que Pedro, ele bota o pé na água, ele confia de todo o coração dele que era Jesus sim, e que Jesus ali, da mesma forma que Jesus teve o poder de andar sobre a água, ele também tinha. O problema foi que ele mirou na força do vento. Foi só esse o problema, ele falhou ali na fé. Então a gente não pode falhar na fé. Deus, ele tem um chamado para mim e para você. Ele tem um lugar para você ocupar no reino dele. E você precisa ter essa noção. Não deixe que as críticas ao seu redor te tirem do lugar que Deus tem para você. Porque o lugar é a posição. Eu não estou dizendo que o lugar é uma cadeira com uma coroa, não. Eu estou dizendo que o lugar que Deus tem para você é a posição estratégica. Sabe um time de futebol? Cada jogador de futebol não tem o seu lugar estratégico para que o gol aconteça e eles vençam a partida? É assim. Então você tem um lugar estratégico no reino de Deus.
E se você não assumir a sua missão, o seu posto, o seu lugar, o inimigo das nossas almas, o adversário, vai ficar assim, ó, feliz da vida. E sabe como que ele faz? Usa críticos, usa pessoas que às vezes são de sua confiança. E usa também batalhas espirituais na sua mente. Não deixe. Permaneça no seu lugar. Fique firme, olhe para Jesus, não olhe para a força do vento, não olhe para os críticos de plantão, não olhe não tenha expectativa em cima de pessoas, mas tenha expectativas em Deus. Foi Ele que te fez a promessa e é Ele que te sustenta para você alcançar a promessa. Quando ele fala assim, ó, estou com você até a consumação dos séculos, é a promessa de companhia, de que ele está contigo e vai estar contigo até o final da vida, para você cumprir a sua missão. Portanto, mire em Jesus, foque em Jesus, não fique olhando para o lado, e assim você não vai afundar e vai conseguir andar sobre as águas em meio às dificuldades. Amém? Eu quero orar por você. Meu santo, forte, poderoso, louvado seja o teu nome. Obrigada, Deus, por essa palavra. Cuida dessa pessoa que está aí ouvindo essa palavra, supra as suas necessidades. Ajuda ela, Pai, a se manter firme no teu caminho, focando em Jesus e não olhando para as tribulações da vida, as adversidades, os ventos da vida. Senhor, sustenta essa pessoa, em nome de Jesus eu oro. Amém. Fique você na paz de Jesus. Um grande abraço. Essa palavra foi bênção. Não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal, deixa seu comentário também. Amém? Deus te abençoe. Um abraço.